Então, bom dia mais uma vez, né? Estamos hoje iniciando o nosso quinto encontro, estamos aí chegando na reta final, né? Deixa eu começar a apresentar aqui o material de hoje. Isso. Então, hoje nós vamos trabalhar, diretores, a liderança pedagógica e o absenteísmo docente. Então, assim, para iniciar, a gente gostaria de dizer que o nosso foco nesse encontro, né, são as questões pedagógicas. É tudo aquilo que a gente pode contribuir para melhorar essa questão da falta do professor no colégio, né, e as consequências que isso traz para a aprendizagem, né? Então, o foco no nosso encontro de hoje deixa eu só compartilhar aqui, são as questões pedagógicas. Então, retomando, aqui nesse momento, a gente sempre pede, né, que um ou dois cursistas relembre para nós o encontro anterior, né? Como que foi, o que que foi assim, né? O que que a gente teve de positivo nas contribuições. Então, se alguém quiser compartilhar com a gente, duas pessoas, quem vai falar hoje? Essa retomada para nós. Prof, posso falar se quiser. Então, por favor, Patrícia. Bom dia. Bom dia, colegas. Então, a gente comentou sobre observação em sala de aula e feedback formativo. A gente comentou bastante sobre a dificuldade que nós enfrentamos, não mesmo de observar a aula propriamente dito, mas de encaixar isso dentro da nossa agenda e fazer com que siga, né, com que isso se torne uma prática diante de tantos desafios que nós temos na gestão todos os dias. E também a gente comentou sobre o quanto a gente já caminhou nessa observação em sala de aula com os professores, né? Tem alguns colegas aí que relataram, inclusive em alguns casos é a nossa realidade aqui também, de que os professores até pedem a nossa presença em sala no sentido de contribuir, no sentido de aprimorar e de facilitar aí essa comunicação entre nós, os alunos, ele. Então, a gente comentou sobre essas situações. Certo, muito bem. Evaldo? Oi, bom dia. Bom dia para todos. Então, com base no encontro anterior, não é onde nós podemos discutir, não é várias possibilidades, na verdade, advindas das discussões. Não é? Esta semana, eu estive até tomando alguns depoimentos de professores ali na escola também, até para compor o portfólio ali, sobre a observação de sala de aula. Não é? Como eles veem esse processo também. Então, nós sabemos que nós estamos realmente nesta correria, mas quando nós vamos ouvir o professor, nós podemos entender mais um pouco, né, do quanto este trabalho está sendo recebido, não é? De que forma ele está sendo recebido e o quanto ele está sendo bom, né? O quanto ele está auxiliando também. E até como a Patrícia comentou, os professores sempre falam que quando o diretor está em sala de aula, a turma assume um outro comportamento. E nós também observamos que isso é verdade, porque às vezes o professor ele fala tanto da turma, da agitação da turma, e quando nós vamos para fazer observação, nós observamos que a turma ela se aquieta um pouco. Certo. Né?
Algumas, mas outras também, eles continuam com as interações ali, com aquela protagonização ali do jovem em sala de aula, né? Mas é muito interessante ouvir o professor também em relação a esse processo de observação, porque Exatamente. às vezes nós temos como um processo que está sendo chato até para o professor, pode ser para alguns, não é? Mas para a maioria deles, ele está sendo muito bem recebido e valorizam também essa dinâmica do diretor, professor em sala de aula, do feedback que se dá para o professor, da soma ali da interação que o diretor faz com os professores na escola. É Muito isso. bem, perfeito. Então, só, né, complementando, nós tratamos da observação, do feedback formativo, é isso que o Evaldo e a Patrícia acabaram de contribuir, né? Trocamos Professora, ideias e experiências a partir dos desafios encontrados na prática, planejamos ações para avançarmos ainda mais em relação à nossa prática gestora, né? Então é isso mesmo, muito obrigada aí, Evaldo e Patrícia. Então, essas Posso, questões que. Pode posso fazer falar, Evaldo? mais um comentário? Pode, Então, pode. esta semana, eu também pensando na aproximação do aluno com a escola, não é? Eu fui com uma demanda para os meus professores, mais uma demanda, né? Eles falam assim, lá vem o Evaldo com mais uma demanda para nós. Ah, Mas eu pensei nisso até numa conversa que tive fora da escola, certo. porque o aluno ser tutoriado também por um professor. Aí eu montei essa semana os links, até vou puxar lá no portfólio depois, que é uma forma de aproximação. O professor ele irá tutoriar 5 alunos. Então, se a turma, por exemplo, ela tem 10 professores, então a turma teve a possibilidade de escolher o professor tutor dela. Eu criei informes e ali o aluno apontou pelo menos 3 professores que ele gostaria, que ele é mais próximo ou que ele gostaria de se aproximar um pouco mais. E aí, com base nesse posicionamento de alunos, eu vou dividi-los ali entre os professores, que irão tutoriar os pequenos grupos de alunos até o fim do ano. Não é? É claro que essa também é uma ação para o próprio SAEB, não é? Mas é uma ação que, se ela realmente ela for à frente, não é? Ela funcionar, nós podemos estender essa ação para toda a escola. E aí o aluno teria um professor bem próximo dele para lhe acompanhar a vida escolar dele. Não só na disciplina, mas a frequência, a participação nas plataformas, os quizzes, né? O fazer atividade, não Certo, é? Então, eu acredito perfeito, que vai ser muito bom. com certeza. Evaldo, você fez isso só para os terceiros anos? Eu fiz para terceiros e nonos anos. Mas eu já comuniquei aos professores também, nós conversamos ali, eu sempre falo com todos os turnos da escola, manhã, tarde e noite, ali nas reuniões em sala de professores também, que se funcionar com terceiros e nonos anos, nós vamos avançar para as outras séries também, sabe? Isso. É uma experiência, acredito, né, que vai dar bons resultados aí e vai compartilhando com a gente. O absenteísmo é um dos principais obstáculos à qualidade do ensino e ao sucesso escolar dos alunos. Pereira 2015, né? Então, aqui a gente vê que realmente a falta do professor é um obstáculo, né, que impacta o trabalho como um todo. A falta do professor, a gente tem percebido que compromete a frequência escolar. O aluno muitas vezes já sabe que o professor vai faltar, isso impacta bastante a nossa frequência, acaba desorganizando a escola, alunos para fora, é toda uma situação, né, que acontece e a gente vivencia. Aqui no colégio mesmo a gente tem passado por isso, e quando o professor pega, de repente, ali uma licença de alguns dias, não tem substituição, eles ficam sabendo, eles já se organizam para o dia seguinte, né? Tem 2 aulas na turma e a coisa fica bem complicada. Então, sobre essas situações, né? Nas possibilidades de avançar nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, pensar em algumas ações possíveis para evitar esse tipo de situação em nossas escolas, em nossos colégios, né? Aqui nós temos um momento de reflexão.
Então, assim, aqui a gente não vai fazer nenhuma discussão nesse momento, mas são questões, assim, bem pertinentes para a gente refletir, né? O absenteísmo docente é algo recorrente na sua escola? Você conhece os fatores que motivam o absenteísmo na sua escola? Que estratégias você tem buscado desenvolver para reduzir o absenteísmo docente na sua escola? Então, na verdade, a gente vai refletir e todas essas questões, né, nós vamos colocar lá no registro, depois nos subgrupos. Então, são reflexões que a gente já vem fazendo, né? Eu coloquei lá no grupo de WhatsApp essa semana para que vocês também já fossem direcionando ali as ideias. Então, vamos pensando e na hora ali das discussões no subgrupo, a gente já tem em mente a resposta, né, as possibilidades à frente destes questionamentos que nós temos aqui. Então, nesse momento, a gente só vai ficar na reflexão mesmo. Aí, aqui na sequência, sobre o absenteísmo docente, né? Nós temos algumas situações que a gente vai refletir também, né, no grupo. Ele pode ser justificado ou injustificado? Ambos os casos promovem impactos negativos, né? Essa falta do professor, ele tem aquela falta amparada, justificada, mas tem também aquelas faltas que muitas vezes o professor avisa no dia, na hora, né? E a escola não está nem muitas vezes organizada para isso, né? Mas independente das situações aqui, em ambos os casos, todas elas impactam de forma negativa na nossa escola, com certeza. Os fatores que levam ao absenteísmo são diversos. Identificar os fatores específicos de cada profissional é fundamental. Deixa eu só ver aqui, pessoal, tem alguém. Acho que não está acessando com @escola. Só dar permissão aqui, né? Mas lembrando que todo acesso é com @escola. Então, retomando aqui, os impactos são muitos. O absenteísmo afeta o desempenho dos estudantes, a qualidade do ensino e o trabalho de toda a equipe escolar. É importante que estratégias sejam planejadas e desenvolvidas para reduzir o absenteísmo. Tratar do absenteísmo envolve questões administrativas e pedagógicas que impactam diretamente nos resultados da escola. Aqui a gente percebe que o impacto da falta do professor não é só na turma, né? Não sei se vocês fazem essa observação também, acredito que com certeza fazem, né? Mas também nas outras turmas. A gente sente assim, as turmas mais agitadas, né? Você tem aí 4 turmas num corredor, aí tem uma turma ali sem o professor, os outros acabam percebendo a movimentação e todas se agitam ao mesmo tempo. Então, é uma questão assim bem difícil e que a gente precisa buscar ali o caminho para amenizar, né, esse impacto dentro das escolas, diretamente na aprendizagem dos nossos estudantes, né? Isso acaba influenciando o trabalho de toda a equipe, né? Não só de professor e estudante, mas toda a equipe mesmo do colégio, né? São casos e casos, e a gente sempre chama atenção, não generalizando, né? E lembrando que nós temos em nossas escolas professores muito comprometidos, mas também temos as situações em que existe a falta ali, né? E a gente precisa conversar com esse professor, conhecer qual é o motivo desta falta. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário aqui
esta parte, fique à vontade. Olha, eu sou bastante feliz nessa parte, sabe? Eu tenho uma professora apenas, que é a professora top, o núcleo reconhece ela, já mandou ela 3 vezes para os Estados Unidos, e é a professora que mais falta na escola. Certo. Tá? Uma apenas. Os outros, de repente, falta sim, mas é aquele caso de escola, a gente pega atestado de 3 dias, não vem no primeiro dia, nos outros 2 dias vem. Eu tenho uma equipe muito comprometida. Porém, certo. essa professora de inglês, aqui é premiada todo ano. O ano passado, para você ter ideia, ela teve 12 atestados de 3 dias. E ela não foi desclassificada porque ela é professora formadora. Então, me entristece muito, sabe? Uma professora que não é comprometida com a escola e que acaba levando os louros, acaba levando as glórias da escola. Entendi, professor. Então, cada um de nós temos uma organização, né? E o Afonso gostaria de falar? O áudio, Afonso, está fechado. Tá. A escola que eu trabalho, professor, é uma escola grande, né? Com mais de 100 professores, né? Então, Certo. assim, nós temos, assim, 2, 3 que tem mais essa questão das faltas, né? Mas a maioria absoluta são comprometidíssimos. Como é que a gente faz esse trabalho e como é que a gente... assim, ó, é uma parceria, uma estimulação do trabalho e valorização do trabalho do professor. A gente sabe que tem muita pressão das plataformas e tudo isso. Como é que a gente faz para que o professor se anime com tudo isso e consiga dar conta? Porque essas coisas são cobradas e, né, a gente sempre orienta a fazer e tudo certo. Mas, assim, como é uma escola grande, ela é difícil de você ter o contato. Mas, assim, a gente tem um contato muito de perto com os professores, conversa muito com os professores, né? Os professores estão em planejamento na sala dos professores e ali é o lugar onde a gente faz o diálogo. Então, assim, temos poucos. E os casos que nós temos são adoecimentos do trabalho. O que são adoecimentos do trabalho? Adoecimentos, questão de saúde mental, né, que o desgaste vai acontecendo, e chega um momento da vida que é a história do poço, tira a água, né, seca. E assim, alguns professores precisam de um cuidado especial com relação a essa questão da saúde mental. E que isso vem de antes da pandemia, da própria Covid, de uma série de coisas, e dos fatores da vida e também da pressão do trabalho. Então, não é fácil de aguentar todo esse tirão da pressão. Mas, assim, eu acho que eu sou muito feliz aqui com os nossos professores, que na maioria absoluta, né, são comprometidos. Que ótimo, que ótimo. Nossa, professora, estou me sentindo péssima aqui no meio de todos falando isso. Quero dizer que a minha realidade é absolutamente diferente. Nós temos 106 professores e 30 funcionários, então a gente diariamente trabalha com em torno de 136 pessoas aí e eu tenho uma quantidade de faltas absurdas, assim. Eu diria que a nossa média de falta é em torno de 6 faltas por dia, no mínimo, né? Aí, a nossa realidade é exatamente essa que você colocou, turmas para fora, turmas que conseguem ser atendidas pela equipe são. Às vezes eu, enquanto professora de Química, também entro em sala. O meu colega diretor é também professor de Administração, então, às vezes que consegue, por causa dos cursos técnicos, nós entramos em sala de aula também. Certo. Mas a nossa realidade é que nós temos muitos professores, nossa escola é bastante antiga, e nós temos muitos professores que já estão na fase aí da aposentadoria ou perto dela. Então, a gente acaba reconhecendo que, realmente, como o professor Cláudio falou e o professor Evaldo também falou, é uma questão de sobrecarga de trabalho, não conseguem acompanhar e acabam adoecendo. E nós aqui temos a seguinte política: não se repõe em aula. Então, falta ou atestado médico ou falta injustificada. Certo. Infelizmente, essa foi a maneira que a gente mais conseguiu trabalhar, porque nós já tivemos dias, como a situação que eu coloquei ontem, a gente tem muitas faltas. A gente já teve 14 faltas na escola num único dia, com 19 turmas na escola. Então, assim, caos, literalmente o caos. Hoje, eu diria que de todos os problemas de direção que nós temos, esse aqui na nossa escola tem sido o pior. Isso, aí nós vamos depois, né, diante das suas colocações aí nos subgrupos,
nós vamos discutir as possibilidades aí, né, para a gente avançar nesse sentido, né? Vamos, nos subgrupos, a gente focar nas questões pedagógicas para encontrar caminhos, soluções para esse problema, que realmente impacta na organização e na aprendizagem também, né? Vamos dar sequência aqui. Nós temos um vídeo que nós vamos passar agora, né? O Fala Diretor, e toda vez que a gente vai passar o vídeo, a gente gosta de orientar para vocês, né? Que o vídeo que nós apresentamos aqui, ele não é o único caminho, tá, pessoal? Tá bom, diretores? Então, são possibilidades de acordo com a realidade de cada um. Às vezes, as falas, né, que aparecem nos vídeos que nós temos apresentado, de repente, não se enquadra na minha escola, na sua escola, mas é uma possibilidade para a gente refletir como uma possibilidade ali de ser implementada. Mas pode ser que em algumas, né, das escolas de vocês que a gente não consiga fazer a implementação da forma como é colocada aqui. Então, a gente usa para uma reflexão mesmo, né, como uma inspiração ali no trabalho para a gente analisar. Se a gente conseguir adequar na nossa realidade, na escola de cada um, ótimo, mas não é uma receita, não é o único caminho, tá? Então vamos assistir a esse vídeo, depois a gente pode comentar também. Deixa eu só voltar aqui. Acho que eu vou interromper esse compartilhamento e começar de novo, porque ele não está. Só um minutinho aí. Não está certo, não. Vamos lá, de novo. Vou sentar aqui, compartilhar. Está falando que eu fui desconectada da minha. Deixa eu só voltar aqui. A guia que você está apresentando, professora, está desconectada. Você vai ter que fazer o login novamente. Então. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Eu fiz, mas não foi, não. Deixa. Me chamo Alessandro, estou diretor do Colégio Estadual Unidade Polo, no município de Jandaia do Sul, que pertence ao Núcleo Regional de Apucarana. Nosso colégio hoje atende alunos do ensino fundamental e do ensino médio, nos turnos da manhã, nos turnos da noite, e à tarde nós atendemos aos programas, Programa Mais Aprendizagem, EduTech, Sala de Recursos, Sala de Deficiência Visual e Auditiva,
e também a Hora Treinamento ou o AET. Vim aqui hoje para tratar de um assunto que será que é comum na sua escola, o absenteísmo. Você sabe o que significa essa palavra, que é a falta do colaborador no trabalho? Por que estou aqui? Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que acontece no Colégio Unidade Polo, que é o regime colaborativo. Nós sofremos muito no passado com a falta de professores, seja ela por afastamento, por tratamento de saúde, ou até mesmo por faltas injustificadas. Hoje, depois de tantos debates sobre a falta que o professor faz na escola, a ausência dele, podemos dizer que começamos a superar isso com um remédio caseiro, que é o próprio colegiado atuando na falta do colega. Como que isso funciona? Nós estamos fazendo com que os colegas que estão em hora atividade possam entrar nas aulas dos colegas que estão ausentes por atestado. Consequentemente, nós fazemos um rodízio para que as turmas sejam atendidas e que, num outro momento, o professor faltoso possa dar a sua aula. Os resultados disso são fantásticos, nossos números atingem a marca de quase 100% de frequência nas aulas, em todos os níveis de ensino. Então, fica aqui a dica. Converse com o seu colegiado, se organize para que você possa atender a todos os seus alunos com os próprios professores, sem que fique turmas vagas. Aqui conosco deu muito certo e acredito que com vocês dará também. Faça o teste, converse com eles e se organize. Obrigado. Sou a professora Marli, diretora do Colégio Estadual Ana Wanda Bassara, do município de Guarapuava. O programa Aluno Monitor é mais uma ferramenta que auxiliará a gestão da escola quando houver a falta do professor e também para melhorar a frequência dos alunos, o engajamento nas atividades da escola. Nós temos 2 momentos de monitoria. Aquele que acontece em contraturno, onde os alunos da manhã vêm para o período da tarde, auxiliar os alunos dentro da sala de aula e também auxiliar nas plataformas de português e de matemática, né? Ajudando o professor ou a equipe pedagógica na falta do professor. Temos também aquela monitoria que acontece no mesmo turno, onde os alunos que têm maior facilidade de aprendizagem, de compreensão, ajuda o colega com um pouquinho de dificuldade, né? Que ele tenha aquela dificuldade de fazer atividade, desenvolver a atividade. Ele também ajuda esse aluno monitor do período da manhã, ele ajuda nos projetos, nas oficinas que acontecem dentro do colégio, sempre apoiando o professor e a equipe pedagógica. Como a gente construiu esse grupo de monitoria? Através da seleção de alunos interessados, que tenha perfil, né, do aluno monitor, que é o aluno assíduo, aluno que é comprometido, aluno que tem boas notas, que tem um desempenho satisfatório. E isso, gente, essa ação agregou muito aos nossos alunos. Nós percebemos o protagonismo juvenil dentro do colégio, né? E o que foi mais gratificante, com um resultado positivo, foi o feedback dos pais para nós, né? Contando que os alunos se sentiam pertencentes à nossa escola. E isso é um resultado de uma boa prática dentro da escola. Me chamo Alessandro, sou diretor do Colégio Estadual Unidade Polo, no município de Jandaia do Sul, que pertence ao núcleo regional de Apucarana. Clicando aqui no vídeo novamente.
Deixa eu fechar. Acho que interrompeu a apresentação para vocês, né? Deixa eu puxar. Não? Então vamos lá. A apresentação, sim, não o áudio, não. Mas a Tá, apresentação. mas a apresentação sim, né? Deixa eu colocar aqui de novo, hoje está complicadinho. E eu já vou aproveitar para comentar com vocês que a chuva está chegando aqui. E qualquer coisa Aqui já está chovendo. Aqui também, pensa no barulho de trovão aqui. Pessoal, então, olha, vamos dar sequência, né? A gente assistiu o vídeo e, como eu disse anteriormente, né? Vamos fazer uma reflexão a partir daí, mas entender que não é o único caminho, são sugestões que deram certo, né, nas escolas desses diretores e que a gente pode também adotar aí como uma experiência, né, fazer uma experiência. Aqui nós temos alguns desafios mais comuns em relação ao absenteísmo docente. Aí eu coloquei lá para vocês no grupo de WhatsApp, a gente geralmente tem colocado uma enquete sobre esses desafios para ir adiantando as discussões depois no subgrupo, né? Então, esta parte foi colocado lá para que vocês respondessem, né? Eu acredito que praticamente todos responderam. Então, nós temos aqui três desafios. Primeiro, identificar as causas, monitorar e registrar os casos de absenteísmo. Segundo, estabelecer um diálogo aberto com os professores. Terceiro, estabelecer políticas e procedimentos para lidar com o absenteísmo, de modo a reduzir os impactos na qualidade de ensino. Aí a pergunta, né? Quais são os seus maiores desafios? E se identifica com algum desses? Então, lá no grupo de WhatsApp, vocês colocaram que, né? Ou seja, a maioria, vamos dizer assim, que é estabelecer políticas e procedimentos para lidar com o absenteísmo, de modo a reduzir o impacto na qualidade de ensino. O Evaldo quer falar alguma coisa? Eu iria comentar os vídeos. Fique à vontade. Então, quando o diretor fala do professor em hora atividade, fazer o suprimento do professor em ausência, é algo que realmente pode funcionar. Mas aí entra todo um acordo com o professor em hora atividade, porque a hora atividade é uma hora de o professor preparar o conteúdo, a aula dele, certo, a dinâmica que ele vai estabelecer com os alunos. Né? Eu estou em uma escola que nós temos, conforme a diretora Patrícia comentou, nós temos ausências e eu tenho habilitado a reposição quando o professor... É claro que eu não vou oferecer a reposição, não é? O professor ele já sabe, ele já tem a informação, eu me ausentei, mas eu quero fazer a minha reposição, então eu vou procurar pelo meu diretor, não é? E vou me prontificar a fazer a minha reposição, não é? Em algum momento que o diretor mais precise da minha presença na escola. Então tem essa possibilidade também. Mas eu vejo que não são todos os professores que fazem a adesão à reposição. A maioria das ausências elas são por atestados médicos, mas quando nós falamos da hora atividade, é algo que pode funcionar. Eu acredito até que o professor ele aceitaria esse convite da equipe de gestão. Não é para suprir a escola, para uma ajuda, mas a hora atividade que ele faria, provavelmente ele vai pedir para fazer essas horas atividades fora da escola como compensação. Não é? Então, é toda uma negociação com o professor. Exatamente. E eu quero falar também do aluno monitor. Nós temos o programa Aluno Monitor na escola. Nós temos 20 monitores na escola.
Certo. Nós temos os monitores que vêm em contraturno e nós temos também o monitor noturno da escola, que eles atuam em sala de aula, com grupos de estudos, né, essas dinâmicas que eles fazem. Mas o aluno monitor, nós já fizemos o experimento também, na ausência do professor, trabalhar com o aluno monitor. E nós tivemos uma resposta negativa. Eles não têm maturidade para estar em sala de aula sozinhos, direcionando os trabalhos. Sempre tem conflitos ali entre os alunos, eles não entendem ali um aluno direcionando atividades em sala de aula. O aluno monitor noturno, ele funciona muito bem, porque aí o professor ele vai direcionar os grupos de estudos, a resolução de exercício, então ele tem funcionado muito bem. E o aluno de contraturno, ele também, ele é um projeto excelente, na verdade, mas de auxílio ao professor, seja na utilização das plataformas ou mesmo nos componentes curriculares que não fazem uso também em sala de aula com o professor, né? Então, são projetos muito bons mesmo. E eu gostei da ideia do diretor da hora atividade, do suporte à escola. É claro que é uma ajuda muito boa para a escola, e que a escola estaria resolvendo uma boa parte desse problema do absenteísmo, né, com os próprios professores que estariam na escola. Exatamente. Essa semana também ouvi de um diretor essa sugestão. Eu achei bem bacana, né? Vale a pena a gente tentar e analisar os resultados, né? Pode ser que a gente precise fazer mesmo aí para entender como que realmente funciona, né? Mas é uma sugestão também, achei bem bacana, professor Evaldo. É uma possibilidade. Professora Margarete. Professora, eu só queria passar uma situação que aconteceu comigo, eu acho que foi o ano retrasado, e assim, foi uma situação bem grave, tá? Sobre falta de professor. A gente tem um professor aqui que ele é vereador, e aí ele se ausentou. E essa coisa de reposição, na verdade, é um jeitinho que a gente dá na escola. E aí, como tem os inimigos políticos e inimigos do diretor também, aí foi para o Ministério Público. E aí eu recebi a visita do promotor aqui. Ele quis, assim, o livro ponto, estava tudo arrumado, sabe? No livro ponto, o professor estava com falta, eu já tinha feito uma tabela de reposição, o professor já tinha até reposto alguma aula, só que ele falou para mim assim, aonde está a lei que ele tem direito de reposição? Não existe essa lei da reposição. Na verdade, a gente age tipo assim, a gente entende, porque tem professor, por exemplo, adoece um familiar, ele não tem direito a ir visitar esse familiar, mas a gente também é coração, não é só, né, um cumpridor de deveres. E aí, no caso desse professor, foi até as últimas consequências. Nós tivemos que mandar todas as faltas dele, descontou tudo dele, tá? Então, eu queria, assim, só passar essa situação, né, porque foi um caso bem grave, eu fiquei numa situação bastante difícil, porque a partir daí, essa pessoa, ela não... porque viajava muito. Ia para evento, tirava foto, sabe? Aí, é aquele negócio, né? Vereador, é político, tudo bem. Aí, assim, aqui, né, aproveitando já o gancho, a gente também usa os professores em hora de atividade e o pedagogo. Só que tem dia que falta 5, 6 professores. O pedagogo não dá conta, né? A gente não dá conta. Ontem à noite nós temos 4 turmas, faltou 2 professores. Aí é uma coisa que a gente conversou na semana pedagógica com os professores, que eu acho assim, bacana, é que se o professor sabe que ele vai ao médico, se ele puder, não é obrigatório, se ele puder deixar uma lista de exercício, alguma coisa nesse sentido, para nos auxiliar, porque é mais fácil, por exemplo, o professor da hora de atividade vai aplicar, ou o pedagogo vai aplicar também. E a gente usa muito o laboratório de informática. Ontem à noite, uma professora em hora de atividade, ela se colocou à disposição para ficar no laboratório de informática para o aluno fazer os quizzes. Porque tem tanta coisa para fazer, né? Não, eles ficam fazendo os quizzes. A gente tinha também lista de exercício, leitura, porque a gente tem um projeto de leitura
daí fazia. Mas tem dia que é impossível, assim como a Patrícia falou, né? E outros falaram, dá para atender, mas não dá mesmo. E essa questão da falta aí, a gente sabe mesmo, né? O único amparo legal é o atestado médico, né? Sim. Para justificar. Não tendo, é isso mesmo, né? É falta mesmo. Então, a gente tem que, assim, tem que tomar aquele cuidado, porque às vezes a gente entende o outro lado, né, do professor, a gente tem também os problemas, e aí acaba vindo só sempre para a gente. Né? Exatamente. É isso, professora. Obrigada. Obrigada, Margarete. Eu vou passar para a Denise bem rapidinho para a gente avançar, né? Porque depois dessas discussões, aí a gente faz nos subgrupos, e depois ainda temos que retornar e fazer, né, os comentários que ocorreram nos subgrupos. E Denise? Bom dia, colegas. Tomei a roupinha aqui, mas quando fala ali, os colegas colocam alguns, né, de usar o professor que está em hora atividade para suprir a falta do outro professor. Aqui no nosso colégio a gente já tentou fazer isso, só que eu não concordo, porque o professor na hora atividade, é o horário dele preparar as aulas dele, corrigir as provas dele, organizar a vida dele. E geralmente o professor que falta na escola sempre é os mesmos. Eu tenho um professor que ele faz questão de todo mês ele pegar 3 dias de atestado. Parece que ele fica contando, vai entrar o mês de outubro, aí eu pego tal dia, tal dia e tal dia. Então, o que a gente está fazendo? Cobrando dele essas faltas, essa sequência, né? Porque todo mês ele está doente, ele deve ter um problema muito sério, né? Então, a gente fez uma reunião, cobramos desse professor, né, que a gente precisava de algo assim, mais aprofundado, porque se a pessoa tem uma doença tão séria, tem que se afastar para tratar. E deu uma diminuída, sabe? A gente registrou, claro que foi um registro só interno do colégio, né? Não foi para lugar nenhum, mas então eu já tenho combinado com eles. De repente precisou faltar, às vezes o pai lá, a mãe, tem o filhinho que vai fazer a apresentação Dia dos Pais lá na escola à noite ou de manhã, vai se atrasar uma aula, 2 aulas. Vai deixar a atividade, manda, nem que seja na noite anterior, via e-mail, a pedagoga vai lá e atende, dá atividade. E como o colega falou, o pessoal do noturno, quando a gente encaminha atividades, eles têm até uma maturidade para sozinhos conseguirem fazer. O diurno não tem. Daí derruba a sala, se não tiver o pedagogo, alguém lá cuidando, não dá certo. Então, eu penso assim, essa questão nossa de faltas é muito séria. Nós temos, se a gente for olhar, o próprio sistema está adoecendo os nossos professores, né? Eu vejo, assim, o número de professores que está, assim, sobrecarregado, por ter tanta cobrança. Hoje mesmo eu estava olhando aqui no meu grupo daqui, né? Agora tem um concurso de cartazes. Gente, nós não damos conta, sabe? É Saeb, é Prova Paraná, é concurso não sei do quê, é agrinho, sabe? O professor, ele fica sobrecarregado e ele tem que dar conta de tudo aquilo ali. Então, eu acho assim, aí ele fica doente mesmo, aí ele falta, porque ele não aguenta sobrecarga. Eu acho que a parte burocrática é muito grande, está muito pesado. Exatamente. Mas assim, Denise, nós precisamos, né, encontrar, assim, você colocou a questão de adoecer. Então, eles têm um amparo legal, né? Nós temos um amparo legal em relação a essa questão de saúde, atestado médico. Mas vamos pensar em outras situações, né, que ocorrem e que muitas vezes a gente não tem o conhecimento do porquê, né, de algumas faltas. Então, é importante a gente estabelecer ali, como é até um desafio ali, né, estabelecer um diálogo aberto com os professores, né, e até mesmo no sentido de ouvi-los. É bem importante a gente praticar essa ação aí nesse contexto do absenteísmo. Dando sequência aqui, nós temos, né, o momento agora de registrarmos esses desafios em relação ao absenteísmo. E aí, só para
para lembrar, né, nos subgrupos, nós vamos priorizar as trocas de experiência, né, o detalhamento das ações desenvolvidas. Então, cada grupo vai colocar ali as possibilidades diante de todos esses desafios que nós já colocamos. E lembrando que lá no grupo de WhatsApp, vocês colocaram que o maior dos desafios é estabelecer os procedimentos para lidar com o absenteísmo na escola, né? Então, isso aí já vai direto lá para o registro de vocês, porque a gente já adiantou. E em cima desse maior desafio que vocês apresentaram, as possibilidades, né? O que a gente pode estar fazendo para dar conta dessa problemática aí que nós apresentamos, né? Eu vou colocar primeiramente o link do documento no chat ali para vocês acessarem. Só um minutinho aqui. Olha que aqui está chovendo bastante, viu? Ah, é? Aqui não começou ainda não, mas vai começar porque... Aproveitar enquanto você coloca o link, contribuir rapidinho. Eu também não dou chance para reposição, tá? Não tenho horário. O que às vezes a gente faz é negociar troca, um professor troca com o outro, né, para que o aluno não tenha o prejuízo. Mas se o professor faltar, não avisar e não entregar o atestado, vai a falta. Não tem conversa. E depois, na hora da avaliação, a gente faz a reunião e isso é colocado em xeque, entendeu? Então, os próprios membros da avaliação, na avaliação, que vão falar, ó, professor, não é justo porque ninguém falta, o senhor falta e não justifica, então vai a falta. E a avaliação também é avaliado negativo, abaixa a nota. Isso, professor. Nós vamos separar aqui nos dois grupos, né? Então, lembrando, eu vou passar pelos dois, vou estar no grupo principal, mas vou passar pelo outro grupo também. Então, acho que agora vocês já estão bem, né? Já estão craques ali nessa questão. Então, o grupo 1 retoma os casos apresentados pelo grupo 2 e o grupo 2 retoma os casos apresentados pelo grupo 1. Aí eu já coloquei os nomes, né? De acordo com a divisão que nós vamos ter aqui das salas temáticas. Então, eu já deixei o nome registrado ali para vocês não terem que ficar colocando o nome de cada um. Então, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, a gente já deixou os nomes. Então, eu vou dividir e a gente vai para a discussão. Vinte minutinhos, tá? Deixa eu só organizar aqui o tempo. Vinte minutos, ok. Aí vai aparecer lá para vocês participarem, né? O grupo que vai ficar dividido. Para o grupo principal, não, mas para os demais, sim. Então, clica em aceitar ali que dá tudo certinho. Vamos lá.
Podem começar, pessoal. O importante, né, não esquecer que é preciso ter alguém para ir registrando. Acho que vocês já têm essa pessoa para fazer os registros. Eu vou colocar aqui também. Compartilhar o documento enquanto isso, mas podem começar a discussão. O povo não quer falar hoje, não. Vamos falar. E vamos lá para o quinto encontro, né? Tem que hoje descer as páginas aí, porque a gente está quase chegando no último. Então, descer o texto lá no quinto encontro. Uhum. Aqui fala do estabelecer o diálogo aberto com os professores. E aí foi essa opção que eu respondi lá. Eu vi que a maioria respondeu em estabelecer políticas e procedimentos para lidar com o absenteísmo, né? Mas eu marquei lá estabelecer um diálogo aberto com os professores. Entendi. Porque eu já tentei isso por várias vezes lá na escola, sabe? Mas essa é uma dificuldade grande, porque o diálogo, ele existe. Mas quando você faz um diálogo aberto a todo o grupo, sempre tem aqueles pedidos de um, de outro, vão até exagerando um pouco nos pedidos para fazer algum acordo para reposição ou para o absenteísmo, para suprimento, sabe? Certo. Então, esse é um desafio bem grande, pelo menos para mim lá na escola. Eu tenho ali quase 100 professores, com mais quase 30 funcionários na escola. Então, é um grupo grande que a ausência ela interfere demais, sabe, na organização da escola. Certo. Então, é por isso que eu fiz alguns acordos internos. Os acordos internos, eles sempre são... Não diz a lei, mas a escola, algumas coisas ela tem que fazer, não é para melhorar a dinâmica interna da escola. E alguns acordos funcionam, até a título de reposição mesmo, sabe? Certo. Porque a reposição ela também ajuda muito a escola. O absenteísmo ele traz um prejuízo grande para a escola, mas quando o professor ele se propõe a repor, ele também ajuda a escola. É melhor do que ele não fazer a reposição, né? Sim, exatamente. E como nós temos o absenteísmo diário, então sempre tem aquele professor que ele vai se propor a repor e ele vai num dia que, às vezes muitos professores têm a mesma turma que o colega. Então ele entra em sala e substitui ali o colega que está em ausência. Nós não estamos ainda com o procedimento da hora-atividade, como o diretor comentou no vídeo, mas os professores suprem aí a ausência de outros, fazendo a reposição da própria falta, né? Certo. E alguns até, nós tínhamos esse processo na escola mais acentuado, sabe? E depois eu fui apertando um pouco mais e limitei até o número de reposições que o professor deveria fazer, ou poderia fazer. Então, isso também, ele reduziu até o absenteísmo também. Porque quando não tem a limitação para reposição, então aí eu faltei, eu sei que eu vou ter que repor mesmo, então eu continuo, né, aí usufruindo desse benefício. E quando foi limitado, eu vi que melhorou bastante até a ausência do professor. Então ele falta ali uma vez, ali 2 no trimestre, não é quando faltam, e ele faz a reposição. Mas muitos também, eles não procuram pela reposição, quando eles não têm a justificativa médica. Eu percebo também que na escola, a grande maioria das ausências de professores são justificadas por atestados, né?
E São aí nós amparadas, né? São amparadas. estão amparadas legalmente ali, e aí não tem o que fazer, porque ele tem o direito, Isso, tem. não é? E aí, como foi comentado no grupo também, eu vejo que alguns, eles ali cumprem com essa prática mensalmente, não é? Então, eles é o número X que eu posso pegar, então eu vou, independente, às vezes, de não poder ir para a escola ou não, ele procura por um médico e ele apresenta o atestado, né? Nós temos essa prática também por parte do docente, né? Isso todos nós conhecemos bem, né? Eu observei aqui também, vocês podem registrar, viu, professor, que estabelecer um diálogo é um desafio, pode colocar aí também, não tem problema. A gente colocou aqui o que a maioria, né, destacou o que a maioria colocou, mas nós temos também aqueles que disseram que tem como desafio identificar as causas, né, e monitorar os casos, mas podem registrar, fiquem à vontade, que depois o outro grupo vai colocar a possibilidade diante daquilo que vocês destacaram, não há problema, não. Na verdade, assim, se a gente olhar, a gente lida com seres humanos, né, pessoas. Tá bem baixinho, professor Afonso. É a nossa chuva aqui, que está muito forte, a nossa internet está bem oscilante. Né? Tá ouvindo agora? Ainda não está legal, não. Tá com uns ruídos aí. Deve ter alguma interferência. Tá, então deixa para falar depois, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no documento. Isso aí, Denise está lá registrando, né? Eu vou dar uma passadinha pelo grupo 2.
Professora, só
que a professora está na outra sala? Oi, não. Eu fechei aqui sem querer meu microfone, Evaldo. Estão me Não, ouvindo? só um comentário. Sabe, eu até registrei ali, eu tenho um aluno voluntário na escola. É um ex-aluno nosso. E ele sempre vai, assim, e contribui bastante, sabe? Ajuda demais. E o bom é que ele tem um excelente entendimento com os alunos da escola também. E eu me lembro que quando ele era aluno da escola, olha que aquele menino dava um trabalho. Só que ele é bem comunicativo, assim, sabe? É excelente ali com todo o grupo da escola. E ele consegue também fazer uma dinâmica boa com os alunos na escola. Então, até registrei ali no grupo. Como uma alternativa, né? Uma alternativa também, sabe? Certo. Mas é perigoso, viu? Eu já tive uma situação dessa e em determinado momento, depois de um tempo, um dia teve uma briga. Abaixa o áudio demais. Está conseguindo ouvir melhor? Melhorou um pouquinho. Agora melhorou um pouquinho. Eu tive uma situação assim, que o aluno ficou por um tempo e ocorreu que teve uma briga, e no apartar a briga ele acertou o cotovelo no olho de um menino. Deu até polícia e foi para a promotoria. Daí eu tive que responder o porquê que esse cidadão, que nem era aluno nem professor, estava na escola. Me deu uma dor de cabeça até razoável. Mas é claro que também é uma questão de direcionamento interno do próprio aluno que vem, né? Nós já temos esse aluno há algum tempo, também não tem envolvimento com ele nas questões de indisciplina. Não, mas esse foi num horário de intervalo que não tinha nada a ver e que acabou, foi assim, uma fatalidade, sabe? Sim. Mas eu acabei tendo que responder. A Leia, quer comentar? Leia, por favor. Bom dia a todos. Professora, peço desculpa que eu entrei e saí um pouco da reunião, mas aqui choveu muito forte, caiu, teve queda de energia também, então foi bem complicado, mas conseguia, né, acompanhar aí. Eu só queria contribuir, né, se assim for possível, relatando uma situação que a gente está vivenciando aqui com a EJA, né, nós temos a EJA no período noturno, e eu acredito que em virtude até dessa questão dessas aulas, né, que a EJA está com uma proposta agora de atendimento com aulas online, né, nós tivemos professores que perderam aula de outros municípios e acabaram tendo que completar o padrão aqui conosco, né, então foi uma mudança, né, eles trabalhavam numa escola próxima aqui de uma outra cidade e acabou fechando turma, né, diminuiu o número de aulas e eles tiveram que vir para cá. O que eu percebo assim, né, com a EJA, eles mesmos criaram uma estratégia, porque eles sabem que sem os alunos, sem aula, né? Certo. E a gente sabe que isso vai virando, né, começa e todo mundo vai ser atingido de uma forma ou outra. Então, a experiência que eu tenho é que eles se organizam entre eles. Se tiver um problema particular que todo mundo tem, né, que antigamente falava, viu, olha, eu não vou hoje por isso, não tem mais como, né? Você sabe que a gente tem que mandar falta. Até, né, o ano passado, em virtude da frequência aqui da escola, né, que aqui a Maria da Luz é a maior escola aqui da cidade. Então, a gente teve problema com frequência e a gente teve várias situações no núcleo acompanhar aqui. E uma delas foi o RH, né, o RH chegou aqui e pegou o nosso BF de 2 meses junto, né, com o ponto dos professores. Então, eles verificaram ali se a gente tinha mandado os atestados, então, conferiram mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um outro momento, assim, antigamente até tinha como você, professor Vítor, tentar justificar, mas hoje não tem, né, faltou, você tem que mandar falta, não tem o que fazer,
Então, eles mesmos estão aqui trocando entre eles. Olha, viu, eu preciso tal dia. Eu falei, ó, gente, vocês sabem que, por exemplo, eu tenho um horário lá que matemática, ele só tem matemática naquela noite. Se o professor faltar, não tem aluno, não tem aula. Vou mandar aluno embora? Não. Então, pode ser feita a troca. Então, assim, eles têm se organizado aqui, né, entendem que precisa desse ajuda entre eles, né, que não tem como um aluno chegar na escola e não ter aula, é o que eu falo para eles. Nada de avisar em cima da hora, a gente sabe que tem contratempos, mas que evitar ao máximo de chegar aqui e não ter o que fazer com o aluno, né? Ainda mais da EJA. Então, eu acredito, assim, que o pessoal que tem 20 horas de padrão e pega extraordinária, se mandar falta, eles também sabem da questão da classificação. Então, eu acho que todas essas questões eles estão entendendo que a gente precisa do máximo aí que num trabalho coletivo, né? Cada um tentando fazer sua parte, e quando precisar tem que ajudar o colega, porque senão a gente sabe que as consequências virão, né? Com certeza, e esse trabalho colaborativo aí ajuda, é uma sugestão, é uma possibilidade, né? Muitos de vocês relataram essa organização, é bem importante, sim. Perfeito, professora Leia. Afonso, gostaria de falar alguma coisa? Então, agora estão me ouvindo? Melhorou? Melhorou, Afonso. Deu uma acalmada na chuva que estava muito. Assim, ó, essa questão do professor dar uma atividade e assumir é uma questão bacana, né? Mas, assim, já estamos sobrecarregados, né? Então, nós temos evitado, às vezes, em casos mais graves, temos até feito isso. Mas, com relação à questão do pessoal que é mais, assim, vamos dizer, relatos sobre essa questão das faltas, de tirar atestado por 3 dias, durante o mês, que é legal, eu penso que isso vai se resolver logo. Não sei se aí vocês, nós aqui, provavelmente a nossa escola vai ser um dos projetos do dedo lá, de fazer a presença, né, ou facial, ou reconhecimento facial, ou a questão digital ali, né? Então, acho que isso vai resolver esse tipo de coisa. Também, esses acordos que nós fizemos, assim, aí isso não vai mais ser possível. Os acordos que a gente faz de troca, de acerto, precisa ter um compromisso, tem um casamento, sai, deixa o professor no lugar, isso não vai mais ser possível. Nós já estamos orientando nossos professores para isso. Sim. E cada dia as coisas vão ficar mais apertadas, porque a gente tem que ir adequando essa realidade para a gente não sofrer depois. Então, o ponto, né, o ponto que o pessoal vai ter que passar o dedo, digital, eu ainda não sei como é que é. Parece que Beltrão, aqui no Beltrão, nossa escola vai ser uma das pilotos disso. Então, para a gente ver como é que vai dificultar uma série de acordos aí. Isso, eu acredito que vem, professor Afonso, eu até estava na outra sala, né, no grupo 2, né? E no finalzinho ali das discussões, eu acabei iniciando a fala sobre isso, e aí a gente retornou para a sala principal. Esta mudança da mantenedora, eu acredito que venha para melhorar, né? Aí eu estava dizendo que a nossa mantenedora já fez alterações em resoluções, né? Que vem contribuindo, então vem fazendo a parte dela ali, né? E agora essa questão do ponto online, vou chamar assim, também não tenho experiência ainda de como vai ser, a gente não tem essas informações. A nossa escola aqui não é uma escola piloto, mas a gente tem conversado com aqueles diretores que, né, da educação em tempo integral, que já estão passando por essa experiência, e talvez isso venha contribuir, sim, né, de uma forma ou de outra. Então, assim, os detalhes de como isso vai funcionar, eu não consigo passar para vocês, mas acredito que vai melhorar. Aí, só para fechando e também deixar um pouquinho da minha contribuição, eu passei pelos 2 grupos, né? E aí, aqui no grupo 1, o pessoal estava comentando da questão do diálogo, né? Alguns têm dificuldade com esse diálogo aberto com o professor. Aqui na nossa escola, a gente faz esse diálogo e a gente aproveita as reuniões e principalmente os dias de estudo e planejamento para ter esta fala, porque o nosso professor,
ele é preocupado com a frequência do aluno, ele abraça essa causa junto com a gente. Então, assim, a gente para em alguns momentos para colocar para o professor que a sua falta tem impactado nessa frequência, né? E colocar ali os pontos. E às vezes os colegas mesmo que estão aqui, aquele que não falta, ele acaba colocando a dificuldade que é você dar aula no ambiente em que naquele dia faltou 4, 5 professores, né? Então a gente costuma fazer esta conversa, que também dá resultado muitas vezes, contribui. É claro que depois de um certo tempo a gente tem o problema aí de novo, né? Para combater, a gente tem, né? Isso é uma questão que já está aí no nosso dia a dia, mas tem ajudado bastante. Então, eu penso assim, que toda ação, né, ela é válida, no sentido de que vem ali para contribuir, né, em relação ao pedagógico. A Patrícia... Prof, eu só queria comentar com você que o pessoal que está fazendo o projeto piloto aqui em Guarapuava dessa questão do ponto, eles já relataram para a gente que a dificuldade é que foi criado um novo, por exemplo, não é nem pelo RCO, nem por nada, é um outro aplicativo. Novo aplicativo. Então, digamos assim, a parte ruim que já chegou para a gente é que é mais uma coisa. Já que a gente precisa acessar a RCO, já que a gente tem essa questão, a minha sugestão para a mantenedora é que isso fosse totalmente interligado. Inclusive, nas ouvidorias que a gente tem de direção, eu sempre coloco, se a avaliação de desempenho ela precisa ser mudada. Isso é notório. A gente sabe que existe uma série de leis e regras que acabam dificultando. Mas Certo. veja, eles têm um RCO, eles conseguem saber se o professor mantém o registro em dia ou não mantém o registro em dia. Isso poderia estar ali totalmente atrelado. Segunda coisa, a questão da frequência do professor pelo RCO também poderia ser uma alternativa, não precisava ser um outro aplicativo, uma outra, entende? Então, a minha contribuição aqui é de colocar aqui as escolas que estão aqui no núcleo de Guarapuava como piloto, já elencaram esse ponto como um ponto negativo, que é mais uma atribuição. E lembrando, né, quando a gente coloca um monte de situação assim, é óbvio que pode esquecer, e aí vai dar mais trabalho ainda para a gente, como direção, ficar justificando isso. Sendo que no RCO, isso já estaria, teoricamente, né, totalmente ligado aí. Sim, a gente ainda não sabe, né? Não dá para discutir isso a fundo, mas eu acredito que a função, né, das escolas piloto nesse momento, nesse sentido, é passar essas questões mesmo e até dar sugestões, porque acreditamos que para o ano que vem, né, a gente já tem em todas as escolas. Mas aproveitando aí, Patrícia, você gostaria de só destacar o que vocês registraram em relação, né, às possibilidades aí de intervenção nesse sentido? Sim, o nosso grupo colocou a questão de ter um professor coringa contratado pela CIED, nem que fosse professores específicos de língua portuguesa e matemática, que teoricamente hoje, né, a gente vê essa necessidade. É claro que o SAEB acontece a cada 2 anos, mas o resultado disso é permanente. Então, Certo. quem sabe professores coringas aí, de repente até, sei lá, de áreas, né, afins, humanas, exatas, essa divisão, já que agora a gente tem esses itinerários formativos aí. Certo. Como essa possibilidade de estar à disposição da escola para que a escola consiga, na falta de alguns professores. Segundo ainda, o grupo também colocou conversa com o grupo dos professores para entender as dificuldades que a escola enfrenta, né, diante das ausências dos professores. Nessa mesma perspectiva, conversa com os professores que realmente faltam com frequência para entender aquilo que a escola pode contribuir, ajudar de alguma forma, levar em consideração aquela classificação por atestado médico não somente para professor QPM, mas para professor PSS, porque é uma realidade que, teoricamente, atinge aí os 2 grupos, e a gente vê, né, que o PSS não é levado em consideração isso.
A gente colocou a organização do horário diante das possibilidades de cada escola, né, para aquelas que conseguem fazer. É óbvio, puxar a última aula para o primeiro, para dispensar eles no último. Eu acabei não comentando qual que é a realidade dos colegas, se vocês mandam embora algumas turmas quando é primeira e última aula, ou como que vocês fazem. Aqui, quando a gente consegue organizar o horário para subir, tipo, para chegar no segundo horário ou para sair no último horário, a gente libera eles para irem para casa. Certo. E as faltas injustificadas do RMF, né, se a gente faz, não der resultado, a gente envia falta para o RMF, e aí o professor tem um desconto financeiro, infelizmente, não tem muito o que fazer. Eu acho que esse, como até a professora Leia falou, antes a gente até tinha condições de fazer algo diferente, mas agora essa é a realidade colocada. Certo, perfeito. Alguém do grupo 1 gostaria de reforçar? O Evaldo falou da questão do aluno. Tem mais alguma sugestão? No nosso colégio, quando tem a falta do professor, e daí a gente não tem um professor que consiga, ou a equipe pedagógica consiga passar uma atividade para a turma, né? Certo. A gente pede para que os professores de educação física acolham a turma, para que eles não fiquem soltos no pátio ou sozinhos na sala de aula. Porque às vezes até eu coloquei lá no... eu estou pensando em colocar no portfólio, porque assim, nós temos os alunos monitores também, e eles ajudam nas atividades, mas às vezes os próprios alunos da sala não aceitam, sabe? O nerd, não sei o quê, tira sarro. Então, assim, quando a turma aceita, beleza, a gente passa a atividade, eles respeitam. Quando não aceita, eles querem ficar saindo da sala e não tem gente suficiente para ficar cuidando, então a gente pede para o professor acolher. Então a gente coloca assim, ping-pong, separa a quadra para jogar uma turma, né? Jogos pedagógicos, que a gente tem bastante. Então a gente faz isso, sabe? Ou passa um vídeo quando a sala de informática não está ocupada com as plataformas ou aulas, a gente passa um vídeo. Então, é difícil a informática não ficar ocupada. Isso, são encaminhamentos. Nós também utilizamos essa estratégia. Não costuma dispensar aluno, mandar embora. Isso. Lenir, nós vamos ouvir a Lenir, daí a gente vai dar sequência. Pegando o gancho do professor que ele comentou, né, das aulas de educação física. O colégio aqui nós temos 1.500 alunos. Nós temos praticamente no horário, a gente divide as aulas de educação física e sempre já estão 2 ou 3 professores. A gente tentou fazer essa dinâmica de pedir para o professor de educação física. Daí eu caio naquele ponto que eu também estou sobrecarregando o professor de educação física, porque ele acaba não executando o trabalho dele da forma que ele organizou a aula para atender mais alunos pode ocorrer que o professor de educação física nem é professor daquela turma. Então, a única alternativa que nós achamos, que nós temos o laboratório de informática dividido em 2 laboratórios e os tablets também, e colocar o pedagogo fazendo um trabalho como um trabalho que ele já tem pronto, um trabalho que ele desenvolve em sala de aula. Agora, sobrecarregar os demais profissionais com turmas, atendendo 2, 3 turmas, porque o colégio, quando falta professor, 7 ou 8 professores por dia. Isso já foge do alcance. Aí faz de conta que acontece e não acontece. Mas então, assim, é só porque nós não liberamos os alunos. Mas eu sobrecarrego um outro setor. Então, nós temos uma dinâmica com os pedagogos, que eles têm os projetinhos extras, que quando falta o professor, a gente entra em sala de aula e trabalha. Porque a reclamação dos professores de educação física, eles gostam 1 vez, 2 vezes. Mas toda semana também sobrecarrega, né? Isso. E deixar turmas do ensino médio com alunos monitores não funciona também. Só funciona alunos monitores quando tem profissional junto, né? E aqui na nossa escola, né? Então, assim, por isso que sou muito a favor da sede ter o professor Coringa. É aquele que é contratado com essa diversidade para atender todas as disciplinas e fazer um trabalho à parte. Isso dá resultado. Não a gente ficar mascarando, mascara aqui, mascara ali, e o problema
vem 1 ano, 2, 3, 4, 5 e o problema está acontecendo. Isso é uma forma efetiva de se fazer um trabalho de uma gestão onde você tem os fatos, porque simplesmente fazer, não podemos liberar porque vem denúncia, não podemos. Mas de que forma que também eu estou trabalhando esses alunos no momento da ausência do outro professor? Sim, é por isso que nós falamos aqui a todo momento que é a realidade de cada um, né? Às vezes o que dá certo aqui na minha escola, lá na escola do Edward, não vai dar certo na escola da professora Lenir. Então, isso é evidente, né? Pessoal, dando sequência aqui já, né, indo para o encerramento, ó, nesse momento, eu gostaria de colocar algumas questões bem importantes, tá? Para a gente fechar. Diretor em ação. Neste momento, cada cursista deverá acessar o portfólio, intervenção na gestão escolar e, em seguida, realizar os registros referentes à temática de hoje do encontro, né? Lá no quadradinho de cada encontro, fazer esse registro. A gente, todo o encontro, a gente tem comentado sobre isso, né? Então, esses registros não podem deixar de acontecer. E o que é importante? Que a partir das nossas discussões, das trocas de experiências realizadas até aqui, né, você planeje uma ação de intervenção, tá? Isso é muito importante. E hoje, a gente gostaria de lembrar que é o nosso 5º encontro, né? Que a gente precisa fazer os registros no portfólio, porque a nossa carga horária ela é maior do que o tempo que nós temos de encontro, justamente, né? Porque entende-se que você está no trabalho de construção do portfólio. No próximo encontro, na semana que vem, no nosso 6º encontro, depois eu até vou lembrar no grupo, de repente alguém já, né? Acho que o Afonso teve que dar uma saidinha, mas depois eu relembro lá no grupo, que cada um vai apresentar uma parte do seu portfólio, né? Muito brevemente, é claro, porque não é apresentar todo o portfólio, senão a gente ficaria ali um dia todo, é claro que não é nesse sentido, né? Então, o que a gente pede? Que tenha dúvida, pode perguntar no meu privado. Essa semana a gente teve essa situação, né? Olha, dá uma olhadinha lá no meu portfólio. Temos o tutor, que é o professor Gilberto, que estava aqui hoje no início, né? O Gilberto também pode ajudar, a Gisele, que estão juntos aqui, tanto no nosso grupo de WhatsApp, como nas nossas reuniões, né? Geralmente eles passam por aqui, oferecem, se colocam à disposição. Então, é um trabalho conjunto para que a gente possa concluir com sucesso essa nossa jornada, né? E assim, lá no portfólio, a gente vai procurar aquilo que é importante, né, na nossa gestão para o professor, aquilo que você julga que foi uma ação significativa ali na sua gestão, para a tua escola, para o teu colégio, né? Então, é nesse sentido aí que vocês vão fazendo a construção no portfólio. É claro que, de preferência, a gente tem que expor ali, né, a temática que você planejou a ação. Então, isso é muito importante. Esse final de semana eu dei uma olhadinha, já temos portfólios ali, né, maravilhosos, uma construção quase toda completa, né, mas também temos as situações que precisa avançar um pouquinho, né? Então, assim, na escola a gente sabe que é complicado, mas vamos tirar um tempo para isso. Aí aqui nós temos algumas sugestões, né, de infográfico com informações e estratégias. Está lá, está aqui no material e vai ficar disponível para vocês percorrerem sobre esses infográficos. E eles também trazem informações, né, importantes. A gente não vai abrir e ler todas as informações aqui, mas isso é uma tarefinha, né, para vocês fazerem, ter conhecimento ali do significado de cada um, tá? Inclusive, aqui nós temos um vídeo
No YouTube, vocês também acessam pelo material, nós não vamos passar aqui. É um vídeo de uma pesquisadora que ela fala sobre o absenteísmo docente, e ela traz dados assim muito importantes mesmo nessa questão. E assim, ela faz uma pesquisa sobre o assunto não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né? Então, assim, o que a gente tem aqui nesse momento são dicas que vêm enriquecer o trabalho de cada um, né, de nós mesmos, e também ali na construção do portfólio vai ajudar bastante. Então, acessem esse material, né? Assistam o vídeo, e que vai contribuir bastante na temática, né? Não deixem de assistir. Na escola a gente sabe que é impossível, mas vamos tirar um tempinho e fazer a leitura dos infográficos e também esse vídeo. Não deixe de assistir o vídeo, por favor. Aí aqui, né, encerrando o nosso encontro, o combate ao absenteísmo docente é uma batalha que se vence com o engajamento dos professores da sua escola e com a criação de um ambiente de trabalho saudável e acolhedor. Autor desconhecido. Aí aqui nós vamos deixar um questionamento, né, uma reflexão, na verdade, para a gente pensar um pouquinho, né? Só um questionamento, a gente não vai debater aqui, só para fechar mesmo, né? Se você fosse professor na sua escola, né? O que na sua escola que te chama a atenção, te atrai a ser professor na sua escola? Então, a gente vai deixar essa reflexão, deixar, assim, né, a orientação de que é importante também a gente ouvir os nossos profissionais, entender, né, ouvi-los e entender o que é intraescolar, ou seja, o que é um problema ali, né, que eu tenha que resolver, porque é diretamente dentro do meu colégio, da minha escola, e aquilo que é extra. Por que a gente precisa fazer essa análise, essa reflexão, né, para a gente conseguir contribuir com a situação, né, que nós debatemos hoje, que é o absenteísmo. E assim, então, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Aqui nós temos as referências, os agradecimentos, né? Todo encontro a gente tem aí a contribuição de alguns diretores. Hoje a contribuição no vídeo que nós assistimos foi do diretor Alessandro e da diretora Marli. Então, está aqui também como referência. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma questão, né, a gente vai encerrando aqui. Eu agradeço a participação de cada um e se preparem para o encontro da semana que vem. Então, né, vai ser um encontro diferente um pouquinho, onde a gente espera que todos tenham uma participação aí, uma parte na apresentação dos seus portfólios. Se ninguém vai ter salgadinho? Então, né, professor? Seria bem interessante, né? Seria. Ficaria bem mais atrativo, né? Pois é, virtual, né? Isso. Professora, na hora você vai falar o que a gente vai falar, então é importante que a gente já esteja bem adiantado, porque tem encontro já ter feito praticamente tudo, né? Sim, no caso.